Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo e juntamente com meu colega Paulo Vinícius estaremos apresentando para vocês um experimento de baixo custo para professores do ensino médio. Esse vídeo ele possui a finalidade de ser a avaliação final da disciplina de BIP 5 ministrada pela professora Silvia Martins no curso de licenciatura em Física na Universidade Federal de Uberlândia. Este experimento consiste na análise quantitativa do espectro visível da luz. Iniciamos nossos estudos analisando também o experimento da dupla fenda de Thomas Young. Sir Isaac Newton defendia a hipótese de que a luz era constituída por corpúsculos. Os principais fenômenos ópticos, reflexão e refração, podiam ser explicados com o uso da teoria corpuscular. Este modelo era combatido por Christian Huygens, que defendia a teoria ondulatória. No entanto, a autoridade científica de Newton fez prevalecer sua teoria por mais de um século. Por volta de 1801, uma bela experiência realizada por Thomas Young resolveu a questão favoravelmente a Huygens. A experiência de Young provou que a luz era uma onda porque os fenômenos da difração e da interferência, por ele descobertos, eram características exclusivamente ondulatórias. Para explicar a experiência de Thomas Young, é necessário fazer a exemplificação de uma cuba de ondas circulares. Essas ondas circulares são geradas quando a ponta de um bastão toca a água em intervalos iguais de tempo. O detector pode ser uma rolha de cortiça, e a intensidade da onda, ou energia transferida pela onda, é proporcional à altura alcançada pela rolha. Está exemplificado na imagem 1, a distribuição de energia que chega no anteparo é dado pela curva vermelha. O formato desta curva varia conforme a largura da fenda e o comprimento da onda, que é a separação entre os círculos da figura. Se a largura diminuir, a onda se espalha ao passar pela fenda. É como se uma nova onda circular fosse criada na fenda. Fechando a fenda superior e abrindo a inferior, a distribuição de energia mantém seu formato, mas desloca-se para a posição em frente à fenda inferior. Na imagem 4, as curvas tracejadas, verde e vermelha, representam os resultados anteriores quando a curva contínua, representada pela cor azul, é o que se observa. Esta curva não apresenta uma relação simples, como as anteriores. Por exemplo, não é simplesmente a soma nem a subtração das curvas anteriores. Diferentemente das curvas anteriores, esta curva é obtida por duas fendas abertas, que apresentam vários pontos onde a intensidade é nula. Estes pontos, a intensidade apresenta valores diferentes. E este foi o resultado obtido por Young quando ele fez esse tipo de experiência usando a luz. O fenômeno responsável pelo resultado é denominado interferência, e a curva é usualmente denominada como padrão de interferência. A difração. Os aspectos essenciais para a difração podem ser explicados qualitativamente pelo princípio de Young. Segundo ele, cada ponto na frente de onda age como uma fonte, produzindo ondas secundárias que espalham em todas as direções. O fenômeno da difração é descrito como uma aparente flexão das ondas em volta de pequenos obstáculos e também como um espalhamento ou alargamento das ondas após atravessar orifícios ou fendas. A observação de espectros contínuos e discretos. Dizemos que o espectro é resultado da dispersão da luz de uma fonte em seus diferentes comprimentos de onda lambda. Uma ampliação da experiência de Young consiste em aumentar o número de fendas, construindo então uma rede de difração. Ao incidirmos um feixe de luz policromática sobre a rede, cada comprimento de onda sofrerá um desvio diferente, produzindo então máximos de interferência em pontos diferentes do anteparo. O que se observa-se então é um espectro da radiação emitida pela fonte de luz. No entanto, ao substituirmos a rede de difração por um CD, ao invés das ondas de luz atravessarem fendas da rede de difração, elas refletem nas ranhuras, produzindo anéis de interferência no anteparo.
As ranhuras do CD são igualmente espaçadas por uma distância d, que é próxima do comprimento da onda da luz. Quanto maior o comprimento de onda, maior será o desvio sofrido pelo anel de interferência. Isto é, maior será o raio do anel. É que se observa tanto no espectro contínuo como no discreto. A radiação vermelha, de maior comprimento de onda visível, produz o anel de maior raio, enquanto a violeta, de menor comprimento de onda visível, produz o menor anel. Podemos fazer uma assimilação com a física moderna deste mesmo experimento, estudando a difração de elétrons. Iniciamos nossos estudos com um pouco de história. No ano de 1924, de Broglie propôs, em sua tese de doutorado, a existência de onda de matéria. Sua ideia era que o comportamento dual onda-partícula, característico das radiações eletromagnéticas, também se aplicava à matéria. Dessa forma, assim como o fóton tem associado a ele uma onda, as partículas materiais, no caso o elétron, estariam associados a uma onda de matéria. De acordo com de Broglie, pode-se associar o comprimento de onda lambda a um feixe monoenergético de partículas, no caso, uma onda monocromática de matéria. Algum tempo depois, Davidson, Kermer e Thomson confirmaram experimentalmente, em 1926, o caráter ondulatório do elétron, observando a difração ao incidirem um feixe de elétrons com energia apropriada sobre uma rede cristalina. Nesse caso, os átomos do cristal agem como um arranjo periódico tridimensional de centros de difração para a onda de elétrons incidente, espalhando fortemente os elétrons em certas direções características, exatamente como a difração de raios X. Podemos fazer um comparativo deste mesmo experimento com o nosso experimento da análise quantitativa do espectro. Só que, ao invés de estudarmos a difração da luz, iremos entender como funciona a difração de elétrons. A visualização deste mesmo fenômeno ocorre quando temos uma onda de matéria, dada na ordem de angstroms, percorrendo o espaço, que, ao atingir uma grade de difração com a natureza de planos cristalográficos de cristais, sofre a difração dos elétrons. Neste caso, temos a representação esquemática da difração e, ao lado, temos a representação de uma rede cristalina, no caso, o cristal de grafite, e ao lado temos a visualização dos planos cristalográficos. O caso da unidade utilizada, angstrom, é uma unidade bastante comum na física, que lida com grandezas na ordem do átomo ou dos espaçamentos entre dois planos cristalinos. Por ser essa mesma rede cristalina uma rede de átomos dispostos regularmente, este poderia ser visto pelo elétron como uma rede de difração, onde as fendas seriam os próprios espaçamentos interatômicos. Iremos agora para o nosso experimento. Iremos apresentar para vocês a parte experimental. Utilizamos esses itens: uma lupa, uma lanterna, uma folha de cartolina para o anteparo, um CD, fita crepe para montar o suporte e palitos de sorvete. E aí pessoal, tudo bem? Para a realização desse experimento, a gente vai estar utilizando de um saquinho de palito de picolé, fita crepe, e ele é bem simples, tá? A gente vai estar utilizando também uma case para CD, um CD de qualquer tipo, certo? A gente vai colocar o CD dentro da caixinha, com a parte inferior do CD apontada para frente. A gente vai precisar de uma lupa. Para o suporte da lupa eu utilizei 2 prendedores e alguns palitos de picolé para manter ela firme. E a gente vai precisar de uma fonte de luz também. Nessa fonte de luz, dá para usar a lanterna do telefone. E para isso a gente fez um suportezinho bem simples, empilhando o palito de picolé para poder prender o telefone no meio. Agora vamos estar realizando a nossa experiência, tá? A gente primeiramente desliga a luz do ambiente que a gente está e ativa a lanterna do nosso telefone ou a própria lanterna, se a gente estiver usando no caso. Movimentando a caixinha do CD, a gente consegue ir observando no centro da lupa, atingindo na folha de papel, a gente consegue observar a formação do espectro luminoso.
quando a gente coloca a reflexão da luz bem no meio, bem no foco da nossa lupa, a gente consegue observar perfeitamente a formação do espectro de luz na folha de papel.